Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 220, penúltima plataforma do ano, né? Estamos aí na reta final e eu estou muito orgulhoso de todo o caminho que a gente trilhou durante este ano, por vocês estarem comigo. E eu queria trazer este mês de dezembro, é um mês muito especial para a podosfera, porque eu estou conseguindo trazer alguns podcasts aqui. Trouxe o Gimito semana passada, estou trazendo agora o Cristiano, que é do Perspectivas Adulteradas, podcast que nasceu esse ano, né, inclusive. E, Cristiano, cara, desde já, muito obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado por você me perdoar por eu ter demorado um pouquinho para entrar na nossa gravação. E Imagina. Fique à vontade para você se apresentar, fale quem você é, mais uma vez obrigado por estar aqui. Beleza. Fala, galera, aqui é o Cristiano, do Perspectivas Adulteradas, né? Lá, vocês vão, se vocês forem me ouvir por lá é Miau, mas aqui a gente vai falar como Cristiano. E, cara, eu que agradeço, mano, pelo convite. Acho muito bacana o trabalho que vocês fazem. Assim, sinceramente, a recorrência que vocês têm, o bate-papo que vocês trazem no podcast de vocês, né? É só você ou você tem uma equipe, cara? Porque, meu, assim, a qualidade é muito boa, velho. Então, a gente... Hoje sou só eu, mas era eu e mais um cara antes. Ah, legal, parabéns. A qualidade muito boa. As entrevistas, não é entrevista, né? É o bate-papo, né? Que vocês trazem é excelente. Eu achei muito bacana mesmo. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Da hora. Cara, vamos lá, vamos começar do começo, né? Toda vez que eu trago alguém aqui que eu não conheço nada da vida da pessoa, eu gosto de tentar traçar um paralelo, tipo, da linha do tempo dessa pessoa, né? Onde nasceu? E assim, essa pergunta ela é muito legal pro tipo de conteúdo que vocês fazem, né? Vocês fazem um conteúdo nostálgico. Então é muito legal já contar, tipo, onde nasceu, como foi a infância, a adolescência, e na medida que você for contando, se tiver algo que eu queira aprofundar, a gente aprofunda, beleza? Legal. Respondendo então, né, a questão do... Eu nasci no sul de Minas, né? Eu nasci numa cidade minúscula lá do sul de Minas, que chama Córrego do Bom Jesus. É uma cidade carinhosamente, né, apelidado de Corgo, né? Vocês vão ouvir bastante, né? Que é um apelidinho carinhoso que a gente tem ali pra cidade, né? Eu nasci lá. A cidade, ela tem 3 mil habitantes contando, né, com a zona rural, então a parte da cidade mesmo ali, ela urbana, é bem pequena. Né? A parte urbana, eu acho que é 1.000 e poucas pessoas. Então é uma cidade muito pequena. Eu passei minha infância inteira lá, adolescência inteira lá, e isso lá nos idos dos anos 90, né? Eu sou de 1985, né? Então a minha infância inteira ali nos anos 90 foi ali nessa cidadezinha pequenininha, onde a gente tem ali os amigos de infância que a gente brinca, né? Vão desde o prédio 5 até, sei lá, primeiro colegial, segundo colegial. Então, basicamente todo mundo conhece todo mundo e foi nesse clima, né? Nesse clima bucólico ali que a gente cresceu, né? Eu e mais alguns amigos, né? E a ideia do Perspectivas Adulteradas, ela nasceu com quem? A gente tava trocando ideia no WhatsApp um tempo atrás, no começo desse ano, né? Que a gente tinha um grupo de amigos, né, no WhatsApp, que basicamente a gente tentou estreitar um pouco o contato, porque cada um morava em um canto, né, do Brasil, né, por assim dizer, né. Eu, atualmente, eu moro no interior de São Paulo, né, em Limeira. Um dos participantes, ele agora está morando em Guarulhos, São Paulo, e um outro participante, né, que é o Rafael, ele está morando nessa cidade onde a gente cresceu. Só que ele não era originalmente dessa cidade, ele era de uma cidade mais próxima. Então ele acabou mudando para lá durante a pandemia, se eu não me engano, e agora ele está por lá. E baseado nessa conversa, né, durante, né, essa troca de ideias que a gente tinha no WhatsApp, surgiu a ideia, né, por que a gente não monta um podcast para falar um pouco sobre como foi a nossa infância, como que foi toda... como a gente cresceu junto, né, nessa época, para tentar lembrar algumas coisas, tentar trazer um pouco de nostalgia pra conversa, né, ali. Então, a ideia do Perspectiva surgiu justamente nisso, né, de tentar lembrar um pouco de como era ali o passado nesse contexto que a gente cresceu, né, que tanto eu, o Daniel, que é um participante nosso, e o Rafael, a gente acabou meio que crescendo no mesmo ambiente, né, e tentar fazer um paralelo com o que é hoje, né? Até o nome Perspectivas Adulteradas é justamente por conta disso, né? É uma lembrança que a gente tem lá do passado, mas que pode estar totalmente deturpada pelo tempo, né? Que a gente cresceu e a gente sabe que, cara, nem tudo é como a gente lembra, né? Com certeza. Cara, assim, eu sou um cara que procuro muito podcast, tanto no Instagram como no Spotify. O meu Instagram até já entendeu isso, que ele me recomenda sempre quando tem um podcast que
que eu me sinto relacionado e tal. Mas uma coisa que eu acho curiosa é que o podcast de vocês nasceu nesse ano, né? Nasceu em 2024. Exato. Nasceu acho que em abril, 12 de abril, se não me engano. 9 de abril vocês soltam um trailer, dia 12 de abril o primeiro episódio. Isso. Sim. E assim, o que me chama a atenção é que em 2024 ainda tem um podcast nascendo em áudio, que é o formato que eu faço há 6 anos, e é o formato que eu ouvi, né? Porque a origem do meu podcast, ele é de uma paixão antiga que eu tenho pela rádio. Então, o meu podcast, ele não é originário do podcast, né? A minha paixão pela rádio que me motivou a criar um podcast, que é um produto que se aproxima e é um produto que você consegue compactuar num produto, né? Diferente da rádio, que você precisa estar ao vivo, sintonizado, né? Essa palavra, na verdade, sintonizado, né? Tem muito a ver com a rádio. E no podcast você consegue fazer algo em áudio e transformar num produto muito bom. Aí consegue brincar com trilhas, né? Consegue brincar com inserções, né, que vocês fazem. Eu acho muito legal quando eu vi o programa de vocês com a Thaís do Novela Cast. Acho legal suas inserções. Então, assim, quando vocês pensaram em criar o podcast, sempre a ideia foi podcast em áudio ou vocês tiveram outras ideias até chegar nesse formato? Não, a ideia foi sempre em áudio mesmo. Assim, foi o formato original porque, querendo ou não, acho que a gente que escuta podcast há muito tempo, a gente acaba vindo sempre... Acho que da mesma fonte ali, que era Nerdcast, por exemplo, Rapadura Cast e assim por diante, né? E o trabalho que eles faziam com áudio era um trabalho, ainda, né? Se for pensar, um trabalho de qualidade muito grande. Então, assim, a nossa referência, tanto a minha quanto do Daniel, né? Que é um participante que faz com a gente, que ele também tem um outro podcast, e o Rafa, né, que também grava com a gente, sempre foi fazer algo relativo, semelhante, logicamente, às referências que a gente já ouvia, mas tentando criar uma identidade própria também, mas focado sempre na questão do áudio em si, né? Originalmente a gente não pensou nada em vídeo lá no início, né? Da hora. E como é que tem sido, cara, a recepção do público pra vocês? Porque, cara, eu sei que criar um projeto do nada é muito complicado, né? Muito difícil. E manter... São quantos participantes? São 3 integrantes? Fixos são 3. A gente tem alguns convidados que estão passando, né? Pelos episódios, né? Mas originalmente são 3. São 3, fixos, né? Isso. E aí eu acredito que seja um trampo marcar com 3 pessoas para gravar e manter uma frequência de publicação. É toda sexta, né, que vocês publicam? Toda sexta. Só esse último agora de Halloween que a gente publicou na quinta para aproveitar a data, mas originalmente na sexta-feira. O dia fixo é a sexta, né? Beleza. Claro. E eu acredito que seja difícil para vocês se reunirem para gravar, assim. Como é que tem sido esse primeiro ano, assim, de vocês gravando? Cara, tá sendo um rolê, hein? Imagina. Porque, de fato, assim, quando a gente começou, né, os primeiros episódios, a gente meio que já tinha um planejamento bem consistente ali das pautas que a gente ia abordar, né? Tanto, sei lá, por exemplo, filmes, histórias de infância e assim por diante. A gente já tinha meio que uma linha pra se seguir e a gente meio que foi se organizando, né? No decorrer do tempo que a gente viu que o negócio estava começando a ficar sério e os ouvintes também estavam dando os feedbacks que estavam gostando do programa, a dinâmica que a gente estava construindo, né? Tava agradando, aí começou a apertar um pouco mais, porque a gente tinha que procurar temas que envolvessem mais as pessoas também, né? Sim. Garantir que isso mantesse a mesma recorrência, né? Nós 3 trabalhamos em áreas diferentes, né? E basicamente o tempo que a gente tem para investir no podcast ou é um pouco depois do trampo ou final de semana, né? Então, esse rolê aqui, e como a gente tá começando, a gente não tem equipe de edição nem nada, né? A edição do podcast, você tá falando com o editor, então... Então a gente acaba tendo que organizar todo esse rolê, né? De agendar a gravação, tudo. Sim. Assim, ultimamente, né, nesses últimos meses, tá um pouco mais difícil, né? Tanto que tem alguns episódios que só eu participo com outros convidados, ou só eu e o Rafael, eu e o Daniel. Então, ainda tem uma dificuldade de alinhar as agendas agora, né? Mas estão indo, estão caminhando. Eu falo isso, cara, porque assim, a gente tem alguns especiais aqui no podcast. Por exemplo, o Natal, o especial de Natal, é sempre eu e mais 2 convidados. Eu sempre trago 2 convidados que não se conhecem e de realidades diferentes. E sempre dá um episódio muito legal, porque o fato deles não se conhecerem e trocarem ideias, né, vai tendo... E eu sempre deixo eles trocar ideia e fico no meio ali, só botando
lenha na fogueira. E aí eu sei que é difícil porque, primeiramente, já começa pelo meu fuso, né? Então eu sempre tento adaptar ali. E eu sou CLT, cara, então eu tenho horários, né, de trabalho. Eu trabalho até as 22 horas, horário de Brasília, né? Então eu sempre já consigo gravar daí. Então eu já mando pro convidado isso. Ó, cara, eu tenho de segunda a sexta, quando o São Paulo não joga, obviamente, né? Quando o São Paulo joga é sagrado. Nesse horário aqui pra gravar. Aí o cara ver o melhor dia para ele e a gente consegue gravar. Então eu sei disso, que é difícil marcar a agenda com mais de uma pessoa, porque tem alguns especiais aqui, números fechados também a gente faz especial, por exemplo, 400 episódios, aí eu faço especial também, 500 episódios a gente já vai fazer ano que vem, essa marca de 500 episódios eu também faço especial, e é um trampo. E aí você ainda tem mais um fator, né, que é a bancada fixa mais um convidado, né? O que a gente tá tentando é justamente isso, né, lógico, a ideia, a princípio, quando o Perspectivas nasceu, era um papo entre amigos. Ali, né, com as 3 pessoas, basicamente papo solto de boteco, assim, com uma mínima pauta conduzindo, né? Mas a gente percebeu também que seria interessante você ter da mesma forma com que você falou, né, do convidado, né, no especial de Natal, em que você traz pessoas diferentes para conversar sobre, a gente também pensou em algo assim, justamente para tentar entender como foi a infância daquela pessoa, ou, por exemplo, numa série que a gente tem, que o pessoal tá gostando bastante, né, que é o Como Me Tornei, que a gente tenta trazer profissões diferentes, ou um pouco inusitadas, para tentar entender como que a pessoa chegou naquela profissão, se aquilo veio desde a infância e assim por diante, né. Então, isso aí tem agregado um pouquinho de dificuldade justamente pra gente alinhar agendas com os convidados, né. Por exemplo, nesse último que a gente gravou de Halloween, que a gente gravou com o pessoal do Paranormal Podcast, aí a gente teve também a mesma questão de fuso horário, porque um dos participantes estava no Canadá, né? Então acaba dificultando um pouco mais, né? Gravar com gente fora do Brasil, mano. Não sendo Nova York, né, que... Pra quem não sabe, Nova York tem o mesmo fuso do Acre. Não sendo Nova York, qualquer outro lugar é difícil. Eu já gravei com o João Castanho, ele é meu amigo de Hong Kong. Você imagina o trampo pra gravar com alguém de Hong Kong, mano? Meu Deus! Pra mim e pra ele, né? Porque, tipo assim, ele teve que gravar num intervalo do trabalho dele lá, que era meio-dia e pouco. E eu tive que gravar meia-noite, era daqui. Então, meu Deus, gente, é difícil de alinhar, velho. Difícil de alinhar, são 12 horas de diferença, né? 12 ou mais, não lembro. Então é um trampozinho. Mas tanto que é por isso que o João não vem aqui com frequência. Veio 2 vezes já acho. Ele veio uma vez estando em Hong Kong e a outra vez ele veio quando estava no Brasil. Então ficou mais fácil de alinhar o horário. Mas é muito bom gravar com gente fora do Brasil, principalmente para entender, né, a perspectiva, né, de como é que as pessoas foram para lá e tudo mais. E Cristiano, como é que foi assim a sua infância? Você pegou o final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Então você tem os anos 90 e assim, uma coisa que eu sempre falo pra galera, eu sou muito anos 2000. Foi a época que eu vivi, obviamente, né? Eu sou muito apaixonado pelos anos 2000, tenho um cheiro dos anos 2000, a nostalgia dos anos 2000, mas eu reconheço que muito dos anos 2000 é fruto dos anos 90. Sim, sim. Então, e aí assim, pra mim, a melhor década foi os anos 90, mesmo eu não tendo vivido, pra mim, indiscutível foi, e os anos 2000 fica em segundo lugar. Pra você, como foi ser uma criança nos anos 80 e os anos 90? Cara, finalzinho dos anos 80 eu tenho pouquíssimas lembranças, assim, porque, cara, eu nasci em setembro de 85, né? Eu peguei, assim... De memórias, assim, de criança mesmo, eu só lembro, assim, dos anos... comecinho dos anos 90 mesmo para frente. O pessoal fala até da Copa de 90, né, que foi uma tristeza. Eu lembro pouquíssimas coisas, assim, mas a minha infância mesmo, ali, pré-5, toda a primeira infância mesmo ali foi, cara, 90, 95, pra mim, cara, foi excelente, porque, cara, eu morava numa cidade pequena, em que hoje em dia... Assim, se a gente for ver, ela não mudou muito em relação ao que era nos anos 90 pro que é agora, assim, ela meio que tá parada no tempo ali, né? E foi bacana porque, cara, a gente teve uma infância bem, assim, de brincadeira mesmo, mano, brincar na rua, a escola que a gente morava, que a gente estudava mesmo, era perto de casa, então, cara, você ia sozinho pra escola, assim, então, era muito tranquilo, a cidade é muito tranquila, né, e... As nossas amizades que a gente tinha também era muito bacana, porque, cara, chegava da escola, você comia alguma coisa e já ia pra praça brincar e assim por diante. Então, cara, foi
Assim, pra mim foi tanto que o mote do nosso podcast acaba transitando muito nos anos 90 por conta disso, né? Dessa nostalgia que a gente tinha lá, cara. E Cristiano, fazendo conteúdo nostálgico, vou te colocar agora contra a parede. Fazendo conteúdo nostálgico, vou falar você porque é só você que pode falar por você, né? Mas você tem aquela coisa de, no meu tempo é que era bom, ou você consegue entender a Não, cara. Pelo contrário, cara. Tanto que é uma coisa que a gente fala muito lá no Perspectivas é justamente isso. É a gente ter a visão que a gente tem hoje, olhar pra trás e saber entender que não, cara, não era melhor. Muita coisa que a gente entende que era bom na época, cara, não era bom. E a gente, lógico, a gente ter essa visão nostálgica, né, com aquele sentimento, é ok. Mas achar que aquilo era melhor do que a gente tem hoje ou que a gente vai ter daqui a um tempo, cara, não, acho que não. O pessoal confunde, né, nostalgia com outra coisa, né? Tipo, uma coisa que eu gosto sempre de falar. Hoje em dia, as pessoas criticam muito quem posta foto de tudo. Sim. 96. E eu peguei uma época onde tirar foto era um bagulho muito arcaico. A minha mãe comprava aqueles filmes, né? Tinha uma câmera fotográfica. Fotográfica, pegava aquele filme, tinha que tirar a foto no momento e depois de um mês revelar pra ver se algumas delas se salvavam. É exatamente isso. A gente tem essa discussão de vez em quando que é... Mano, se você pensar, o top da época era você comprar um filme de 36 poses pra você tirar foto, né? Só que, cara, você tinha que escolher muito bem essas 36 fotos pra você não gastar esse filme. Porque custava o olho da cara, se você for pensar pra época. Então, assim, eu concordo com o que você coloca, né, dessa questão da crítica, né, de quem tira muita foto, cara, porque a gente vivia numa época que não era tão assim, né, se for pensar, né. Exato. E eu tenho, agora que você me segue, você vai ver isso muito nas minhas redes sociais. Eu tenho uma brincadeira, né, de tirar sempre foto do prato quando eu acho o prato bonito. E eu ironizo isso, né, é uma forma de ironia. Tipo assim, eu tiro a foto do prato e coloco lá uma frase dizendo que eu sou o melhor tirador de foto do prato que existe. É uma forma de brincar de ironizar com essa coisa de não tirar foto. Porque, cara, presta atenção, se você é uma pessoa dos anos 90 e faz uma viagem, como é que você vai ver a foto dessas viagens? Você vai demorar pra ver a foto dessas viagens, entendeu? Hoje você tirou uma foto, você vê na hora se ficou boa ou não. E se não ficou boa, você tira outra. Você vai tirar outra. E que legal isso, né? Que legal isso, aí você achar isso ruim, não existe, pô. E olha que isso é um exemplo. Sei lá, você comprava um CD original com a falsa sensação de que ele ia durar mais, mas se o disco era muito bom, você ouvia umas 10 vezes, tava furado também. E eu lembro quando a minha mãe comprou o CD da Malhação, na época do Cabeção, sei lá, 2 meses já tava furado, pô. Nossa Senhora. Tem isso também, né? É um tipo de coisa que o pessoal... Assim, quem já nasceu com a internet, essa pessoa ela só tem essa realidade. É isso que às vezes é a minha crítica ao pessoal, né? Que tipo assim, que não pegou essa época. Porque, cara, se tu é um cara dos anos 90 e tu tem um iPhone, tu vai achar isso maravilha, pô. Tu vai achar isso bom, tu vai achar isso ótimo. E tu não ia brincar na rua. Tu não ia brincar na rua tendo um iPhone, mano. Tu não ia. Não, isso é verdade, tanto que a gente estava conversando sobre esse assunto dessas tecnologias que passaram e que eram muito comuns nos anos 90, cara. Uma parada que a gente falou foi justamente disso, da questão de você ouvir música, né? Pra gente, antigamente, era muito mais difícil você fazer uma coletânea. Por exemplo, eu gosto bastante de uma determinada banda. Antigamente, eu dependia, por exemplo, de um amigo comprar um CD, pra daí lá em casa eu não tinha aparelho de CD, né? A gente tinha um sonzinho de fita cassete lá e só. E a gente dependia, por exemplo, de eu ir na casa desse amigo meu que comprou um CD dessa banda, ele vai lá, gravava esse CD numa fitinha que eu tinha lá em casa, numa fitinha cassete que eu comprava no mercadinho lá da praça, pra gravar essa banda e a gente guardar e ir tentando fazer a coletânea da música, da banda, né, no decorrer que os CDs iam aparecendo, né? E era muito mais difícil. Hoje em dia, eu prefiro muito mais o Spotify, que tá a 2 cliques ouvir a discografia inteira da banda que eu curto, entendeu? Não tem como eu achar que isso é ruim em detrimento daquilo que era antes, sabe? Não, até mesmo esse papo que a gente tá tendo aqui só é possível por conta da internet. Não, imagina. Lá do interior de Minas Gerais, alguém de Rio Branco, pô, no Acre. Qual é a possibilidade disso acontecer? Não, antigamente, totalmente
totalmente impensável. Assim, se você for pensar ainda lá no começo da internet, ainda era mais difícil ainda, né? Exato. Por conta de banda larga, essas coisas que foram surgir bem depois, né? Bem depois. Ixi, eu vim ter acesso à internet, mano. Eu tô com internet, né? Porque se for falar internet de qualidade, até hoje eu não tenho acesso. Mas internet mesmo, eu vim ter acesso já com 21, mano. Até então era Lan House, pô. Lan House, é porque eu moro num bairro de periferia, né? Aí é uma lembrança boa, hein, Lan House, velho. Cara. Eu confesso que eu tenho pouco romantismo com a Lan House, porque geralmente eu ia pra Lan House pra fazer trabalho mesmo. Tipo assim, e aí o tempo que sobrava eu jogava, entrava nas redes sociais, pai e tal. E eu sempre fui um cara nerdola, mano, assim, não pra jogo, nunca fui cara do jogo. Sim. Eu sempre fui um cara nerdola, aí eu ficava fazendo o quê? Eu ficava pesquisando times da Grécia, por exemplo. Caraca, time da Fiorentina, que é o time que eu torço, né? Eu torço pra Fiorentina. Time da Fiorentina de 1990. Eu ficava pesquisando essas coisas, entendeu? Aí o tempo acabava e eu bloqueava lá o computador. Eu não posso falar nada porque eu também era desse jeito. Lógico, eu gostava bastante de games na época, né? A gente se reunia pra jogar, fazer corujão, passar madrugada jogando, tudo, mas também eu sou desse tipo de procurar coisas assim aleatórias, sabe? Por exemplo, puxa, quero ver qual guerra durou tanto tempo, ou durou mais tempo. Então, eu sempre fui nessa linha também, de pesquisar essas coisas, né? De ter esse hiperfoco em algumas paradas. Da hora. Lá no meu trabalho, né, porque eu gosto muito de calendário. Eu sou viciado em calendário. Se duvidar, eu entro mais no calendário do meu celular do que no WhatsApp. Louco. E tipo assim, o calendário é algo que não muda, né? Você vai entrar 1000 vezes... E ele vai estar lá com os mesmos dias e mesmos, né? Não tem o que fazer. Você fica pesquisando a efeméride do dia? Por exemplo, eu fico hoje, olhando. dia 9 de novembro. O que aconteceu 9 de novembro na história? Tipo isso, exatamente. Até para trazer conteúdo também. Tipo assim, eu vejo o que é relevante para gravar um podcast. Aí eu fico pensando assim nas datas. Mas eu falei pra galera que tava trabalhando comigo, né? Gente, vocês sabiam que, com exceção do mês de fevereiro, todos os meses ímpares tem 31 dias, todos os meses par tem 30 dias? Aí o pessoal falou, nossa, Jonathan, que informação é essa, hein? Por quê, né? Por que você tá me trazendo isso, né? Mas é algo que eu sei que a maioria das pessoas não sabem, pô, disso. E eu sei. Não, mas eu acho muito louvável isso, porque eu também faço muito isso, né? Por exemplo, nas pautas que eu desenvolvo, né? Que a gente tem um rodízio, né? Agora, que a gente meio que criou um workflow para organizar o podcast em si, que a gente vai tocando quem faz a pauta, né? Durante os episódios, né? Então, todas as pautas que eu faço, eu tento trazer mais ou menos a mesma pegada, né? Que você falou, a gente vai falar sobre Halloween. Poxa, eu quero conversar só sobre Halloween. Eu quero saber um pouco como surgiu. Tem alguma curiosidade que quase ninguém conhece, alguma coisa assim, sabe? Então, eu tento agregar bastante isso nos episódios, justamente por ter também esse mesmo gosto que nem você falou, né? De trazer um pouco de curiosidade ali sobre aquele determinado assunto. É, muito bom, cara. E é uma pergunta que eu queria fazer pra você, né? Quando vocês elaboram pautas, assim, vocês pensam muito, tipo, no público, de como vai ser a audiência, entre aspas, né, desse podcast? Ou vocês, ponto de partida principal pra gravar ou não gravar um conteúdo é vocês gostarem do negócio? O ponto de partida é a gente gostar daquilo que a gente tá falando, que eu acho que, assim, logicamente, a audiência é muito importante, né, de você pensar em alguma coisa que vai agregar, que vai trazer audiência. Até mesmo, por exemplo, a gente pensar em datas de lançamento que batam com alguma data específica, por exemplo, Halloween, Dia dos Namorados, e assim por diante. Mas, uma coisa que é o que eu sempre falo pros caras, né, que gravam com a gente tem que ter tem que se sentir confortável naquilo que a gente tá falando, e nada melhor pra fazer isso, né, você gostar do assunto que você tá falando. Claro, com certeza. A gente percebe muito isso quando tá editando nas waveforms, né, ali de cada um dos participantes, o quanto cada pessoa gosta, porque ela fala mais sobre aquilo. E é muito legal você conversar com pessoas ou falar sobre assuntos que você gosta, né, que você tem ali familiaridade, tudo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pensa quando tá montando essa estrutura ou tá desenvolvendo algum assunto é justamente isso, né? Eu quero falar sobre uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante e que eu acho que pode trazer mais pessoas pra ouvir. E como a gente tenta trazer sempre uma visão nostálgica daquilo, né? Então a gente tenta sempre trazer alguma coisinha que algumas pessoas vão ter familiaridade com aquilo, né? Por exemplo, o do Dia das Crianças que a gente fez foi justamente
nessa pegada, sabe? A gente falou bastante sobre como foi a nossa infância, a parte das brincadeiras, brinquedos e assim por diante. E os feedbacks que a gente recebeu de ouvintes que moram bem em lugares bem diferentes do que a gente mora, era, poxa, um que me mandou recentemente até falou, nossa, parece que eu já ouvi 5 minutos do episódio de vocês e parece que eu cresci junto com vocês, porque eu fazia justamente isso. Eu brincava dessa mesma forma, sabe? Isso é uma coisa que a gente sempre tenta se preocupar. Falar sobre aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente viveu, de certa forma, né? Pra depois, logicamente, eu não vou produzir uma coisa só por conta da audiência que talvez não vai ser legal, né? Não vai ter um papo fluido, né? Com certeza. Cara, assim, e quando eu vou gravar com alguém, eu sempre, assim, como eu te falei no início, né, eu sempre penso em alguém que me desperte curiosidade pra gravar. Porque, assim, o fato de eu não fazer pauta, se eu gravar com alguém que eu não tô interessado, vai me limitar pra caramba, né? Sim. Vai me, tipo assim, uma coisa é você recorrer à sua pauta, você tá sem o que falar, você recorre à pauta e pronto, tem um conteúdo. Se eu não tiver curiosidade para gravar com a pessoa, eu tô fodido. Então eu tenho que ter curiosidade bastante para sempre extrair algo pra gente conversar, pra gente trocar ideia. Sim, sim. E quando eu gravo sozinho também, que eu tenho um programa chamado Teólogo de Quinta, que é o nome do podcast, que é toda quinta-feira, né? Eles intercalam entre né? Terça e quinta tem podcast novo. Só que aí o Teólogo de Quinta é por temporadas. E a plataforma é anual mesmo, né? Começa em fevereiro ali e vai até dezembro. E aí depois tem ali 1 ou 2 meses de férias. E o Teólogo de Quinta é temporada. Tipo, ele vai começar agora em dezembro, a 9ª temporada, e vai até, sei lá, setembro do ano que vem. Aí tem a pausa e volta. É assim, a temporada. Quando eu gravo, eu sempre gravo na semana. Diferente da plataforma, né, que eu gravo de um mês para outro, porque como eu faço tudo, né, gravo, edito, publico, tem um tempo hábil para dividir minha vida entre CLT, namorada, família e podcast. Então, é meio complicado. Toda vez que eu vou gravar um conteúdo, eu sou assim que nem vocês, cara. Eu penso muito no que eu quero falar, no que eu quero propor, no que eu me sinto bem, no que eu me sinto confortável para dizer. E de um tempo para cá, eu acho que é algo que vocês também vão pegar essa maturidade na medida que vocês forem fazendo conteúdo, vocês vão ver da importância que vocês têm no nicho de vocês. Por exemplo, porque o meu podcast ele não é um podcast nichado, ao mesmo tempo que é também. Porque o meu público, ele já é um público fiel, né? Ele tá toda semana ali ouvindo. Cara, são 2 podcasts por semana. Então, às vezes o cara que ouve na terça não ouve de quinta. Às vezes ele ouve de quinta, mas não ouve de terça. Então, às vezes o cara passa 2 semanas sem ouvir, porque não interessou ele, e tudo bem. Mas uma coisa que eu aprendi é que, independente do conteúdo que a gente faça, o nosso público vai estar ali. Nosso público vai estar ali consumindo ou não. E aí até uma pergunta que eu te faço. Vocês têm essa noção assim, de longevidade de conteúdo, porque como vocês fazem um conteúdo nichado, embora eu acho que nunca vai faltar assunto para quem faz programa de nostalgia, o maior exemplo disso é o Castanhari, né, que tá aí, o canal 90 também, não sei se vocês conhecem, né, que é um canal no YouTube, que tá aí também há 1000 anos, toda semana tem conteúdo, eu acho que não acaba, mas vocês pensam assim na longevidade do podcast, em como esse conteúdo vai ser solidificado? Na realidade, um ponto que a gente até sempre teve essa conversa desde o início, né, da gente, a gente até fez essa pergunta de, poxa, e quando acabar a pauta, né, e quando acabar? Mas, cara, o propósito do Perspectivas, por mais que ele tenha o pano de fundo da nostalgia, né, de ser um podcast nostálgico, ele não é um podcast exatamente sobre nostalgia. Ele é um podcast que é uma conversa entre amigos. Justamente eu trocando ideia com amigos de infância, falando sobre fazendo alguns aspectos de como era antes, como que tá agora. Tanto que o bordão, né, que a gente usa na entrada do podcast é Perspectivas Adulteradas. O podcast onde a infância e a nostalgia se encontram com a vida adulta. E é justamente essa mescla, né, do que a gente tinha na infância, do que a gente passou durante a adolescência e o que a gente passa na vida adulta. Então, já tem alguns episódios que a gente já começa a trazer mais sobre como foi esse rolê nosso da vida adulta, como que a gente chegou na onde a gente está agora e o que a gente espera, né, mais para o futuro. Então, acho que com relação a essa questão da longevidade, de fato, acho que tem um horizonte gigantesco ainda pela frente, porque é basicamente conversa, né? E principalmente com esse lance agora de trazer quadros novos, né? Como eu me tornei, traz profissões diferentes, conversar com pessoas diferentes, isso abre um leque muito grande pra gente, entendeu? Então é uma coisa que a gente sempre tá pensando um pouco mais além agora pra renovar esses assuntos, né? E também, agora que
certa forma, a gente está começando, né? Já tem convidados, né? De podcasts diferentes, tudo. Então, isso também traz uma gama bem bacana, porque são pessoas que a gente ouvia no Spotify e que a gente está conseguindo gravar com essas pessoas. Então, é muito legal isso. É muito da hora, cara. Esse sentimento é muito legal. E eu, como eu falei no início, né? Tô trazendo alguns podcasts para participar nesse mês de dezembro. Eu gosto muito dessa collab também, né? Que a gente... Que, na verdade, eu acho que é o que fortalece, né, a Podosfera, porque você fazer essa conexão com as pessoas que também fazem o mesmo conteúdo que você, ou não também, que fazem conteúdo diferente. Então, quando você fortalece, né, tipo, uns aos outros, porque se você parar para pensar, os grandes podcasts também fazem isso, né? Os grandes podcasts também, assim, eles não necessariamente precisam um do outro, mas eles fazem porque às vezes eles querem só trocar ideia de algo que eles fazem a mesma coisa, né? Cara, e é uma coisa que é muito sadia, né? Como você falou, a gente quando começou, a gente tinha muito essa preocupação, a gente tem ainda, né? Essa preocupação, né? De, poxa, o que o público tá o que o público tá pensando? Será que o público tá gostando? E assim por diante. E a gente sempre tinha aquela questão, poxa, o podcast X eles fazem dessa forma. Será que como que funciona para eles, né? Será que funciona pra gente também? E à medida que a gente foi tendo mais contato com a comunidade, né, da Podosfera em si, você percebe que é uma comunidade que ela de fato se ajuda muito, né? Você tem um trânsito bem interessante, assim, sabe? Com o pessoal que tá montando o mesmo trabalho que você, né? Então é bem legal isso. Cara. Uma sorte que eu não tive, né, quando eu comecei. Porque quando eu comecei a fazer o podcast em 2018, ninguém na minha cidade fazia, né? Sim. Assim, tinha o Roberto Vaz, que ele é um comunicador aqui há 1000 anos, inclusive. Na época que eu comecei, ele tinha um programa que era em vídeo e aí ele transformava em áudio, mas que não era um podcast, né? Era um conteúdo em vídeo que ele fazia no bar dele lá e tal, transformava em áudio. E é uma grande referência pra mim, nunca consegui trazer ele aqui no meu podcast, mas eu queria muito trazer. Então, quando eu comecei a fazer, eu quis um pouco que levantar a cena de podcast em branco, né? Porque, cara, quando eu comecei a fazer o podcast, o Flow não existia. Eu comecei em julho, o Flow nasce em setembro. É no mesmo ano, só que com meses diferentes. Eu acho que o Flow nasceu em setembro, começa a ganhar audiência lá para 2019, né? Ele começa em 2018, mas a audiência mesmo assim, lá em 2019. Eu comecei a fazer em 2018, então, até para explicar pra galera o que era podcast, era difícil, cara. Então, tipo assim, porque literalmente, cara, eu comecei a gravar com gente do meu bairro, comecei a gravar com amigos próximos, né? Os primeiros episódios da plataforma são amigos, são pessoas que não sabiam o que era, eu tive que explicar e tal. E aí, aquela explicação clássica, né? O programa de rádio na internet. Isso, era essa explicação que eu dava, cara, sempre foi. E aí com o tempo, né, aí foram nascendo outros videocasts em Rio Branco e tal, e aí eu tentava sempre fazer uma collab, mas o pessoal nunca... Eu não sei se o pessoal ficava pensando assim, né, porque, cara, até uma crítica que eu faço, né, o videocast, ele trouxe uma sensação de que convidado só pode ser gente famosa. Exato. Assim, ele criou esse estigma de que se você não é uma pessoa famosa ou tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, você não merece estar no podcast. Inclusive, tem gente que eu convido por plataforma que a pessoa se menospreza. Tipo, eu convido a pessoa, mas eu acho que eu não tenho nada pra falar. Eu falei, Cara, claro que tem alguma coisa pra falar. Só você pode contar a tua própria história, porra. Se você não pode contar a tua história, quem que vai contar? Eu quero conversar com você. Você é CPF. Não quero conversar com ninguém que te introduziu no mundo. Eu quero conversar com você. E a pessoa se menospreza. A pessoa sente, mas eu acho que eu não tenho nada pra falar. Cara, tem sim. Tem muita coisa de você que eu não sei. E isso é uma parada tão bacana que acho que a pegada no Perspectivas a gente tenta fazer justamente isso também. Os convidados que a gente traz são pessoas que a gente conhece desde a infância, né? A gente tem amigos que a gente trouxe, porque são pessoas que a gente até já comentou durante as histórias, mas a pessoa só ouviu o nome dela. Então a gente traz essa pessoa, né, como convidada, né, para contar um pouco da história dela, o que ela passou, tudo. Tem convidados, logicamente, de outros podcasts, né, como a Thaís, né, o pessoal do Paranormal, tudo. Também são pessoas que a gente conheceu depois, né, do que a gente criou o Perspectivas, mas o mais legal é que nem você falou, mano, é você poder contar a história daquela pessoa, deixar ela contar a história dela. Por exemplo, num episódio que a gente fez sobre como me tornei investigadora de acidentes aéreos, a gente trouxe uma amiga de um amigo nosso, que ela era investigadora de acidentes aéreos e, cara, você vê ela contando a história dela, de como ela chegou nisso. Esse episódio é muito bom, cara. É excelente, sabe? É excelente, assim, sabe? É muito legal você ouvir a paixão que a pessoa tem. E acho que isso é muito bacana, né?
quando você tem essa possibilidade, né? A pessoa não precisa ter 40 mil seguidores, 250 mil seguidores. Não, cara, ouve a história daquela pessoa, que é muito interessante, sabe? Exato, cara. E independente da área que você atua, sempre vai ser nichado. Às vezes você vai ser o melhor na sua área, mas, pô, só o pessoal da tua área que te conhece, ou só o teu público que te conhece. Exatamente. Entendeu? Você participar de um podcast, ele é justamente para você alcançar um outro público, né? Para você ter ideia, o primeiro videocast que me chamaram não foi nem de Rio Branco, foi de Porto Velho. Meu amigo Giovanni Silva, eu chamei ele para gravar, porque ele gravou com um amigo meu, eu vi, né, ele gravando com um amigo meu, e chamei ele pra gravar, e aí eu tive a oportunidade de ir pra Porto Velho, né, e aí eu gravei com ele. O meu primeiro videocast que eu gravei foi lá. E os meus primeiros podcasts que eu fui convidado foi de gente de São Paulo, meus amigos de São Paulo, o Adriano, o Caio. Participei do Gaé também, que é o podcast desse meu amigo de Hong Kong que eu te falei. Eles não têm mais o podcast, né, mas o podcast deles era muito legal. Então, assim, pra você ver, né, tipo, como o pensamento das pessoas são. Aí os videocasts aqui de Rio Branco, que é uma crítica e ao mesmo tempo não é. Tudo bem, cara, o podcast é seu, você convida quem você quiser, entendeu? Sim. Se você quiser convidar só presidente da república, você pode convidar. É o seu podcast. Mas, assim, o pessoal só convidava influencer. E, assim, nada contra influência, mas é um papo que não vai para lugar nenhum, entendeu? Fica ali travado. Como é que você conseguiu alcançar os seus seguidores? Muito trabalho. E, sabe, o papo não flui, fica ali patinando, fica ali dizendo, nossa, legal, né? Porra, sim. Aí não vai. Cara, é que depende muito, assim, da forma com que você conduz, né? Pelo menos, eu tento, a gente vê isso bastante no Perspectivas, que a gente tenta, pelo menos, deixar o ambiente mais tranquilo ali pra pessoa que tá ali como convidada, pra ela soltar, ela fala o que ela precisa falar, não tem muita trava em si, né? Tanto que a gente fez como a gente é mineiro, né? Todos os participantes, né, fixos são de Minas Gerais, né? Então, a gente decidiu fazer um episódio temático sobre a cultura de Minas Gerais. E a gente trouxe uma influencer, né? Que ela produz conteúdo mais voltado para o jeito mineiro ali de ser, né? E, cara, foi excelente, assim, a conversa foi muito bacana. Da hora. Muito bacana mesmo, sabe? E é como eu falei, era basicamente não era uma entrevista, era uma conversa sobre a vida daquela pessoa dentro daquela cultura, né? Que a gente viveu desde sempre, né? Então, isso é muito bacana, né? E cara, é como eu falei, né? É você explorar a história da pessoa, né? A história de vida da pessoa, né? Você entender, escutar como foi a infância, como foi a adolescência, como tá sendo a vida adulta. Você não fica preso só num tipo de conteúdo, né? Como você disse, né? Como que você alcançou X mil seguidores. Não, cara, me conta um pouco sobre a sua história, né? É um papo de ego, né? Esse negócio de seguidores, como você conseguiu. Ficou muito um papo de ego, um papo de feito, de realização. E eu sempre costumo dizer, o meu podcast, embora seja meu, eu criei, eu que faço, eu não gosto que eu seja maior que ele, sabe? Eu gosto sempre de colocar ele à frente de tudo. Eu gosto sempre de colocar, este é o meu podcast, este é o meu programa. Eu separo sempre bem o Teólogo de Quinta do Plataforma, são 2 programas diferentes, né? O Teólogo de Quinta é um monólogo, sou só eu que faço, a Plataforma é com convidado. E eu gosto sempre de separar, eu gosto sempre de dar luz para as coisas, né? E esse negócio também de fazer o convidado se sentir, além de confortável, se sentir especial. Porque é especial você ser convidado para um E uma coisa, cara, que assim, que eu escuto bastante de feedback, e esse tipo de feedback, assim, deixa a gente muito feliz, é justamente o seguinte. Isso a gente ouviu tanto de convidado quanto de ouvintes, né? Que poxa, gostei muito de participar do podcast porque, de fato, parece que a gente é amigo de infância. A conversa que a gente tem aqui, é uma conversa como se a gente estivesse sentado na beira da rua trocando ideia. E por outro lado, os ouvintes, eles comentam muito isso. De tipo, eu tô te ouvindo no carro, eu tô ouvindo vocês no carro e tô conversando com vocês no carro, entendeu? É muito legal, porque é justamente esse tipo de conexão que a gente busca ter. Que é justamente a conexão que a gente tem como amigos de infância, né? Tanto eu, o Rafael, o Daniel, que somos os 3 participantes fixos, a gente é amigo de infância. A gente se conheceu, eu e o Daniel, a gente se conheceu no prédio 5, lá na escola. O Rafael, ele veio um pouquinho tempo depois, mas, assim, por baixo a gente tem 25 anos de amizade. Eu e o Daniel, a gente tem 35 anos de amizade, entendeu? Então, é uma conexão que a gente tenta, durante os episódios, envolver também quem tá ouvindo a gente, né? Da hora. Cara, eu tô tentando convencer a minha namorada pra gente ir pra Belo Horizonte.
Eu quero muito conhecer Belo Horizonte, cara. Quero muito conhecer Minas Gerais. Muito, muito mesmo. Eu falo que eu sou um mineiro fajuto, que eu nunca fui pra Belo Horizonte. Eu conheço mais o sul de Minas. Verdade. Eu não conheço a capital do meu estado. Caramba. Mas a dica que eu dou pra você é vá pro sul de Minas e coma bastante queijo, doce de leite e café. São as três coisas que, se você for pra Minas, você tem que fazer, cara. Não tem erro. Tô tentando convencer ela, velho, porque, tipo, ela quer ir pro Nordeste. Eu também, assim, se fosse pra escolher um lugar, eu também iria pro Nordeste, mas eu queria ir pra Salvador. Ela não quer ir pra Salvador. Então, tipo assim, a minha primeira opção é Belo Horizonte, ela não quer ir. A minha segunda opção é Salvador, ela não quer ir. Eu falei, pô, aí fica difícil, né? Pega um no meio do caminho, então. Dá pra São Paulo. Vamos tentar achar o meio termo. Ela não quer ir pra São Paulo, ela quer pro Rio. Aí fica complicado, mano. Mas eu vou tentar convencer ela. Você sabia que eu sei o hino de Minas Gerais? Eu não sei se é o hino, né? Mas dizem que Minas Gerais tem mais de um hino, né? Mas eu sei aquilo lá. Ô, Minas Gerais... Ô, Minas Gerais, quem te conhece, não esquece. Já... eu não lembro agora também. Como que eu sei? Eu não sei bem se é o hino, mas é uma música que ela é bem marcante, né? Mesmo, né? Sim. Da hora. Que Minas, cara, é o que a gente fala, a gente comenta, Minas é muito grande, cara. Minas, ele é um país dentro do Brasil, assim, cara. Verdade. Entendeu? É gigante. Né? Não só pelo número de municípios, mas a questão da distribuição da própria cultura de Minas Gerais é muito diferente se você pegar lá do sul de Minas, que é da onde a gente vem, pro norte de Minas, pro Triângulo Mineiro, a Zona da Mata. Puxa, são culturas totalmente diferentes, sotaques totalmente diferentes. Sim. É outra parada, né? Da hora. Cara, eu queria comentar sobre um episódio de vocês que eu ainda não ouvi, mas eu irei ouvir, porque me chamou a atenção o título, né? Porque eu sou um cara que eu tenho sérias dificuldades para lidar com mudanças, né? Tenho muitas dificuldades. E aí, mudanças, qualquer tipo de mudança. Desde a menorzinha, desde a mudança de horário em algo na agenda, até a mudança mais drástica, que é mudar de casa. Aí eu vi que vocês têm um episódio, né? Que vocês falam de pra quem não gosta de mudança. Pra quem não gosta de mudança. Vocês gravaram com convidadas, né? Conta pra gente como é que foi a ideia desse episódio, como é que foi gravar esse episódio. Não, a ideia desse episódio surgiu totalmente de um branco de pauta que a gente tinha, e justamente por conta desse branco, de uma dificuldade que a gente estava tendo de alinhar agendas, porque um dos amigos nossos estava em um processo de mudança, né? Ele morava em Sumaré e estava se mudando para Guarulhos, que a gente justamente decidiu, falou, poxa, e se a gente falasse sobre os processos de mudança que a gente teve na vida? Então, surgiu justamente desse branco de pauta, porque nós, como eu falei, né, a gente é do interior de Minas Gerais, do sul de Minas Gerais. E, cara, se você quisesse, né, fazer uma faculdade, fazer um curso, quase que obrigatoriamente você tinha que se mudar da sua cidade. A gente morava numa cidade que a estrutura ela é muito pequena. Então, eu me mudei, somando todas as mudanças da minha vida, eu me mudei 15 vezes. A minha esposa, ela mudou 14 vezes. Que a maioria das mudanças que a gente fez foi junto, né? Teve, acho que uma mudança só que a gente não fez. O Rafa, que participa com a gente, ele também mudou N vezes e mudou para fora do Brasil durante um tempo. Então, a gente tentou trazer uma conversa justamente nesse aspecto, né? De entender como foi esses processos de mudança, qual era a dificuldade maior que a gente enfrentou ali durante esses processos, né? E tudo isso trocando ideia ali com os amigos, né? Da hora, mano, da hora. Cara, é isso, mano. Queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar aqui. É muito bom o podcast de vocês, continuem fazendo. Eu sei que é clichê falar isso, né? Mas é sempre importante ter esse empurrãozinho, né? De alguém que faz um conteúdo. Então, eu tô falando pra você o que eu gostaria de ter ouvido na época que eu pensei em desistir. Sim. E aí, cara, o podcast de vocês é muito bom, vocês ganharam um ouvinte fiel. Tô maratonando o podcast de vocês, né? Não ouvi todos, mas como só tem um episódio... Você chegou no Histórias de Terror? Eu tô ouvindo, não de forma sequencial, eu tô ouvindo separadamente. Eu já gravei o primeiro que eu ouvi. Ouça o episódio de História de Terror japonesa. Cara, mas ouça de fones de ouvido, assim, e tenta pegar uma imersão máxima. Eu já dou essa dica pros seus ouvintes que estiver ouvindo também. Se tiver a curiosidade, poxa, eu quero começar a ouvir por algum episódio, começa pelo Histórias de Terror japonesas. É um assunto um pouco diferente do que a gente estava acostumado a conversar no podcast, mas como eu falei, a gente trouxe um convidado que morou a vida inteira, teve a infância inteira no Japão, e a gente conversou sobre justamente isso, mano. A infância dele no Japão, ouvindo essas histórias de terror. Então, vale muito a pena. Eu sou suspeito pra falar, né? Mas...
Com certeza, vale muito a pena ouvir, cara. É um podcast que dá pra maratonar, diferente do meu, né? A minha amiga de trabalho, a Cássia, pô, muito fofinha a Cássia, um beijo pra você, Cássia. Ela queria maratonar o meu podcast, cara. Eu falei, cara, não faça isso não, são 400 episódios, mano. Por favor, não faça isso com a sua vida. Não, e outra, ela tava começando do episódio 1, que é o pior, é o mais ruim que tem. Eu gravava com troca de áudio no WhatsApp, assim, eu gravava um áudio, a pessoa ouvia o áudio, nossa, era muito ruim. É muito legal você perceber, eu tava fazendo isso com os episódios do Perspectiva. É muito bacana você ver a evolução, né, do trabalho acontecendo durante os episódios, entendeu? É muito legal isso. Com certeza, é muito bom. Cara, mas é isso. Esse final do programa eu sempre gosto de brincar que é o lugar de fala do convidado, né? É o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? Um bate-papo, e como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. Então, fica à vontade aí, fale o que você quiser, mande abraço para quem você quiser, mas eu vejo obrigado por estar aqui. E já fica o convite para você voltar agora com o resto da galera, né? Que faltou as perspectivas. Sim, e na realidade eu já faço o convite também, porque agora, assim como você comentou, né, da questão de trazer pessoas diferentes para o seu podcast, eu convido você também, já deixo o convite aqui também, porque eu quero saber um pouco da tua infância, né? Da tua adolescência aí no Acre. Da hora. Porque lógico, eu não ia fazer essa piada que você já ouviu, deve ter ouvido 1 milhão de vezes, né? Só hoje eu já ouvi. O Acre existe, poxa. Não, né? Eu me segurei aqui e falei, eu não vou fazer essa piada com o cara, porque eu não conheço muito bem ele, né? Mas eu gostaria muito de que você participasse, falar um pouco sobre a sua infância, né? Contar um pouco sobre algum assunto que você gosta, tudo, porque eu acho muito bacana a gente ter essa interação, considerando que a gente mora num país gigantesco, né? E provavelmente a tua infância, eu não sei de qual é a sua idade, né? Eu não vou ser tão indelicado de te perguntar isso já direto, né? Mas eu garanto que vai ter muita coisa bacana que eu não faço, provavelmente eu não vou fazer ideia de como era viver isso, sabe? Isso é muito bacana porque enriquece bastante o nosso conteúdo também. Então já deixo o convite para você. O Teólogo de Quinta é por conta da sua formação ou por conta do assunto que você gosta? Legal essa pergunta. O Teólogo de Quinta é porque eu sempre faço teologia, né? Ainda não me formei por falta de dinheiro e preguiça também de me formar, porque é paga, né? A faculdade paga. Sim. E na época que eu criei o podcast em 2018, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu não queria que meu podcast tivesse teologia no nome para não confundir o pessoal e achar que era um podcast de teologia. Não é e nunca foi. Mas eu queria que tivesse teólogo no meio. Porque é o que eu sou e é o que você sempre assim, independente de formação ou não, eu sempre vou ser um cara que vou pensar a vida com as lentes teológicas. Então, aí eu de quinta para brincar com esse cara que não é formado, entendeu? Que não é. E aí é um duplo sentido. É teólogo de quinta, porque eu sou um teólogo de quinta mesmo, eu não sou formado, eu não sou. Eu sou ruim, eu não tenho formação nenhuma. E porque o programa vai ao ar toda quinta-feira. Legal. E é uma parada interessante porque a questão da teologia também é uma parada que eu sempre quis fazer. Eu só não fiz de preguiça ainda, porque é um assunto que eu gosto muito. Assim, não sou um cara religioso, mas eu curto bastante o assunto, né? O entendimento sobre, né, a história das religiões, de como se desenvolve isso. Tanto que era uma paixão que eu tinha e eu tinha na cabeça de querer fazer teologia. Quem sabe um dia, né? Da hora, por enquanto, acho que a rotina tá muito apertada para fazer, mas... Mas pra galera dos ouvintes do Plataforma aqui, o recado que eu tenho, eu logicamente agradeço bastante o Jonathan pelo convite. Isso, quando você entrou em contato comigo, eu fiquei mal feliz. Falei, caraca, velho, tem alguém que tá ouvindo a gente, tá convidando a gente para um episódio, olha que massa, mano. E convido vocês também a ouvirem um pouco o Perspectivas Adulteradas, né? Eu falei, né, sobre o episódio de história de terror, tudo, mas a gente tá com 32 episódios até a data de gravação, né, desse podcast. Então, tem algum assunto ali, se você gosta de game, se você gosta de filme, ou papo solto mesmo, então convido vocês a ouvirem. É um podcast que a gente tá, como eu falei, né, durante o programa inteiro, né, um papo entre amigos que a gente tenta trazer um pouco, né, de sair um pouco da rotina do dia a dia ali para conversar sobre coisas do passado, sem esse viés de que no passado era melhor, né, mas é mais uma troca de ideia mesmo. Da hora, mano. Tamo junto, até a próxima. Falou!